Boa noite, irmãos. Vamos prosseguir com a leitura do livro A Ordem de Deus, com o tema O que é mistério. Na mente da maioria das pessoas, mistério é, é, no, é no que pastores e ministros estão enquanto realizam seu trabalho, liderando um determinado grupo eclesiástico. A Bíblia, no entanto, ensina que o mistério é simplesmente o exercício do dom de uma pessoa. 1 Pedro 4:10 ao 11, 1 Timóteo, do 4 ao 6, Efésios 4, do 11 ao 12. Só aproveitando, Danilo, a gente também chamou a atenção, o ministério. Eu falei mistério, não foi? Mas é o ministério, eu também estava falando mistério. É mistério. Então, é bom voltar. Boa noite, irmãos. Prosseguimos com a leitura do livro A Ordem de Deus e vamos ler o tema O que é ministério. Na mente da maioria das pessoas, ministério é no que pastores e ministros estão, enquanto realizam seu trabalho liderando um determinado grupo eclesiástico. A Bíblia, no entanto, ensina que o ministério é simplesmente o exercício do dom de uma pessoa. Aí tem as citações da Bíblia, 1 Pedro, 1 Timóteo e Efésios. Como todos os cristãos têm um dom, todos os cristãos devem estar no ministério, como dissemos anteriormente. Nem todos podem ter um dom para ministrar publicamente a palavra de Deus, mas todos têm um ministério a cumprir. Boa parte do ministério é serviço prestado ao povo do Senhor, onde não se fala em público. O problema na igreja hoje é que existe muitos como Arquipo que não estão cumprindo o seu ministério. O apóstolo teve que exortá-lo. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Colossenses 4:17. Esta é uma exortação necessária para nós hoje. Uma das razões pelas quais muitos não estão cumprindo o seu ministério é que existe um vasto sistema clerical criado pelo homem nas denominações eclesiásticas que está impedindo o exercício desses ministérios. Em uma ordem normal de coisas, numa típica igreja denominacional, se o Espírito de Deus quisesse trazer uma palavra ou uma mensagem, por alguém do grupo que tivesse um dom para o ministério público, essa pessoa seria reprimida e não poderia exercer seu dom. Se ela prosseguisse em fazê-lo, isso perturbaria os cultos em andamento. A ideia comum na cristandade hoje é que, quando uma pessoa sente que é chamada para o ministério, deve ser submetida a um sistema de educação pelo qual adquire o status de ministro ou pastor. E isto assim, ele ainda não pode exercer seu dom até que uma congregação o escolha, geralmente por meio de uma junta de diáconos para ser ministro deles. Muitos que têm boas intenções, mas ignoram a ordem de Deus, acreditam que, se vão ministrar a palavra, devem se submeter a esse processo e ser treinados em um seminário. Como isso é uma tradição estabelecida, muitos acham que Deus realmente os está enviando para um seminário para este fim. Parece bastante lógico para eles, pois é a maneira convencional e reconhecida de treinar ministros. Sem criticar a sinceridade da pessoa, devemos dizer que toda essa ordem de coisas não é encontrada nas Escrituras.
Dá uma pausa, irmão, ou continua? Fica à vontade. Você que sabe. A Bíblia ensina, se uma pessoa tem um determinado dom, a própria posse dele é a garantia de Deus para que seja usado. Diz: cada um administre aos outros o dom como o recebeu. 1 Pedro 4:10. Não diz: cada um seja treinado e ordenado por um seminário e depois administra aos outros o dom como o recebeu. A Escritura diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. 1 Pedro 4:11. Observe novamente, ele não diz que vá ao seminário e que depois fale. E novamente, tendo, tendo dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, profetizemos, segundo a proporção da nossa fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao nosso ministério. Ou o que ensina, dedique-se ao seu ensino. Ou o que exorta, à sua exortação. Romanos 12:6-8. Novamente, não há uma palavra aqui sobre alguém estar sendo treinado por homens antes de usar o seu dom. Além disso, a Escritura diz: quando vos ajuntais, cada um de vós, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios 14:26. Aqui, novamente, não encontramos indícios de que uma pessoa deve ser treinada antes de exercer seu dom na Assembleia. Diz simplesmente que, se tivermos uma doutrina, um ensinamento, etc., que seja feito para a edificação da igreja. Agora, é verdade que o dom de uma pessoa precisa ser desenvolvido. Isso leva tempo e prática. Atos 9, do 20 ao 22, Gálatas 1, 17, Atos 9, 30, 11, 25 ao 26. Quanto mais uma pessoa amadurece nas coisas divinas, mais útil ela será no ministério. Atos 18, do 24 ao 28. E Marcos, do 4 ao 20. Do 4 ao 20. A maneira bíblica para uma pessoa ser ensinada nas coisas divinas é por meio de reuniões, como mencionamos anteriormente. O Senhor usa essas reuniões da Assembleia, lideradas pela direção soberana do Espírito Santo, para nos ensinar a verdade. Ele também usa livros de ministério ou ministério gravado, escrito por pessoas capacitadas e instruídas que são aptas a nos ensinar a verdade. Mas procuraremos em vão na Escritura por qualquer pensamento quanto a uma pessoa indo a um seminário para ser capacitada para a posição de ministro ou pastor de uma igreja. Como já dissemos, isso é puramente algo feito pelo homem para uma pessoa se adequar a uma posição em um sistema também feito pelo homem. O cristianismo bíblico simplesmente não precisa dessas escolas. Muito do que é ensinado nesses seminários é treinamento dos futuros pastores para administrarem uma igreja de acordo com esse sistema administrativo de coisas que não são encontradas na Bíblia. O irmão fala, viu, se eu estiver lendo rápido, é porque também a gente vai pegando o jeito ainda, né? Até a timidez vai passando aos poucos. Rapaz, tá tudo bem. Se algum irmão aí quiser fazer algum comentário a respeito disso que já sabe, né? Já conhece, muitos aqui vieram já do sistema e graças ao Senhor se apartou e sabe bem o que é isso aí que o irmão está falando, né?
essas ideias de ministério ter que ser treinado, né? E não se encontra na palavra. Esse livro do irmão Bruce Einstein, né, A Ordem de Deus, como o irmão Dal falou no início, é um livro excelente, né, principalmente quando a gente começa a ter os primeiros contatos com essas verdades. Esse é um livro excelente para a gente ir conhecendo e a gente, vamos dizer assim, desprogramando aquilo que foi programado na nossa cabeça, né, dos lugares que a gente veio, né? Isso eu estou falando para aqueles que veio de denominações e tudo mais. Mas é um bom livro que vai desprogramando, no sentido de quê? No sentido de que muito do que a gente entende lá na denominação, nas denominações, ou na cristandade, no todo em geral aí, muito dos entendimentos sobre igrejas, alguns conceitos foram totalmente deturpados, né, vamos dizer assim, desvirtuados ou, vamos dizer assim, tirado do seu verdadeiro significado, como surgiu quando a igreja iniciou lá. Então, a gente tem, por exemplo, a própria palavra igreja hoje, né, não é o que foi, vamos dizer assim, o que na palavra de Deus é mostrado o que ele criou ali no início, né? Igreja hoje está mais associado a uma instituição, né? A um templo de pedras e outras coisas mais, né? E aí, ligando aí com esse tema de hoje, ministério, né? A existência de um grupo de homens, e hoje até mulheres também, dominando sobre os outros irmãos. Então, igreja, ministério, que é o tema de hoje aí, é outro conceito, outro entendimento que foi, vamos dizer assim, desvirtuado, saiu do que realmente era no início, a questão do ministério, e hoje, quando se fala em ministério, se liga logo àqueles que participam da cúpula do clero, né? Então, hoje, na cristandade no geral, se você quiser participar, ter parte no ministério, na igreja, você precisa ser, vamos dizer assim, programado, ser adaptado, ser ensinado, né, a fazer parte daquele ministério que está ligado principalmente ao sistema clerical, vamos dizer assim, que é, né, esse sistema onde um grupo de homens, um homem ou um grupo de homens, e hoje mulheres também repetindo, né, eles têm domínio sobre os outros irmãos. E eles têm um domínio na condução das coisas relativas ao culto, adoração e outras coisas mais na igreja. Então, ministério é outro conceito que foi bastante deturpado, e hoje aí o irmão, né, nessa leitura aí, a gente pode ver, entender, né, o que é realmente ministério, quando a palavra de Deus está falando ministério, e geralmente a gente até hoje ainda, né, quando fala ministério, a gente associa muito só com a questão da pregação da palavra ou do ensino, né? E como o irmão Bruce colocou aí, o ministério tem muito mais, vamos dizer assim, ações que não são públicas e que não são faladas, né, ou falar publicamente, que são ministérios, e tem muito mais atividades e ações de ministério do que a atividade em si de pregar, falar ou ensinar, né? Então, aí cai um grande mal que pode acometer a todos nós, né? Que o inimigo se aproveita muito, né? Que era aquela questão, e que hoje no mundo, e até mesmo na cristandade, é muito incentivada essa questão de você ser
visto ou bem visto, vamos falar assim, de celebridade, essas coisas todas, e isso leva muitas vezes a pessoa querer buscar no meio dos irmãos, no meio da igreja ou na cristandade, um ministério que seja, vamos dizer assim, público, um ministério um ministério que apareça, vamos dizer assim, né? E geralmente um ministério que aparece mais, né, é o ministério de, de pregação ou de ensino. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, todos, para a gente entender o que é ministério e que o ministério está associado com um dom, o dom no sentido de que é uma coisa que Deus dá, né, que o Senhor Jesus dá a todos, a cada cristão, e isso inclui também as mulheres, né, irmãos e irmãs, o Senhor dá dom ou dá um ministério, algo para ser feito na igreja. Para o quê? Para a edificação do corpo de Cristo, né, para que o corpo ele cresça, ele amadureça, se aperfeiçoe em Cristo Jesus. Mas essa questão de buscar algo que vá fazer que a pessoa fique notória é muito perigoso, né? E aí a gente vê, por exemplo, muitos e muitos cristãos partindo para querer ser ministro no sentido de estar lá na frente falando, pregando, aquela coisa toda, mas simplesmente porque aquilo ali vai dar a ele notoriedade, né? E não pensa e nem julga se é aquilo que Deus está realmente, se é aquilo que realmente o seu Jesus Cristo está dando para ele fazer, né? Cumprir. Então, é uma coisa que até mesmo entre os irmãos nós também temos que ter esse cuidado, porque de entender, né, o que é que o Senhor tem nos dado para fazer. E aí eu queria só trazer para os irmãos uma coisa. Todos, né, podem ministrar, no sentido de ter um serviço, ter algo para fazer na Assembleia, né, conforme, né, a direção do Espírito Santo, conforme o dom, né, que o Senhor Jesus vai dando a cada um para poder estar exercendo na Assembleia, na igreja, para a edificação do corpo. Todos. Mas só que a gente pode lembrar de Romanos 12, né, que começa a partir do 11, tem até um livreto que eu recomendei para alguns irmãos daqui da Assembleia, o irmão até postou lá no grupo Salvo pela Graça, que é aquele livreto do irmão Bruce Einstein, uma pregação que ele fez, que é consagração, né? Se não me engano, deixa eu pegar aqui no celular para lembrar aqui o nome. Deixa eu lembrar aqui o nome do livreto. Já foi postado esse livreto lá no grupo Salvo pela Graça, tá bom? Aí os irmãos depois procuram lá. Consagração Cristã, né? Esse livreto aí, que é também do irmão Bruce Einstein, o irmão que escreveu esse livro A Ordem de Deus, né? É uma pregação dele, né? Uma palestra que ele deu, e aí ele fala que todos nós, né, para chegarmos a esse ponto de estar exercendo aí o nosso ministério, o dom, a gente tem que passar por pelo menos 4 etapas, que são, né, a apreciação do nosso Senhor Jesus Cristo, a dedicação, que é você entregar a sua vida, ou dar a sua vida, o seu corpo ao Senhor Jesus. Então, isso é se dedicar, né? Depois ele fala mais 2, que eu agora não estou lembrado, no livreto tem lá, e até chegar na questão da consagração,
né, que é onde o Senhor, ele vai e coloca em nossas mãos, né, ele enche as nossas mãos, mãos no sentido aqui, vamos dizer assim, de serviço, né, ele enche as nossas mãos, né, daquilo que ele quer que nós façamos. Né? Ele fala até que isso é exemplificado lá no Antigo Testamento, quando os sacerdotes, né, eles se dedicavam lá ao Senhor, e era em uma das partes finais lá, era exatamente o sumo sacerdote vinha e colocava nas mãos dos sacerdotes 10 coisas, se não me engano, e enchia as mãos desse sacerdote com essas coisas. Isso aí simbolizando, vamos dizer assim, hoje, ou sendo um tipo exatamente dessa consagração, onde ali o sumo sacerdote ali, né, como representante de Deus, né, uma figura de Cristo, que Cristo é o nosso sumo sacerdote, ele coloca em nossas mãos 10 coisas. Isso significa o quê? Que nossas mãos vão estar cheias. Isso no sentido de que nós vamos ter muito o que fazer para o Senhor na Assembleia. Né? Esse livro aí que o irmão Dal colocou, esse livreto, Consagração Cristã, da Apreciação à Consagração. Muito bom, excelente para todos os irmãos, principalmente também para os jovens, aqueles que estão começando agora, né? Entender essa questão, né, de estar atuando nas coisas do Senhor. Então, ali, fala ali, passa pela apreciação, dedicação, separação, transformação, compreensão, humilhação, e aí vem consagração. Né? Então, repetindo, a consagração é exatamente isso. Quando o Senhor vem e enche nossas mãos, né, para que nós possamos atuar, enche nossas mãos. Então, a gente não vai ficar uma mão cheia, a gente só vai ter com que fazer algo com aquilo que o Senhor nos deu, né? Não vai poder ser preenchido por mais outra coisa, né? Com alguma outra coisa que nós queremos fazer, ou que a gente pensa assim, não, tem isso também para fazer, vou fazer isso aqui, vai ajudar, ou vamos fazer tal e tal coisa, vai ajudar, vai ser melhor. Não, né? Ele enche as nossas mãos com aquilo que é, né, o desejo dele que nós façamos, e pronto. Né? Aquilo ali vai ser, vamos dizer assim, de grande valor para a Assembleia, e se a gente vai e se dedica assim, como fala ali, né, o texto falou, né, aquele que profetiza, que vai e que se dedique a isso, aquele que ensina, que se dedica ao ensino, aquele que e aí vai. Então, você se ocupa com aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Né? E só para terminar, nesse livreto ele fala uma coisa interessante, que às vezes a gente o Senhor nos dá um dom, algo para fazer, e muitas vezes a gente, né, nessa de querer alargar e ampliar aquilo que Deus nos deu, que o Senhor Jesus nos deu para fazer, a gente entrar, invadir o ministério, ou a seara, vamos falar assim, de outro irmão, né? E isso também não é louvável, não é bom, né? A gente tem que estar bem atentos a isso, né? Para a gente ficar naquilo que o Senhor nos deu para fazer dentro, né, vamos dizer assim, da área ou do espaço que ele nos colocou para atuar. Né? Então, essa questão de ministério aí é muito importante, e que é mais um tema, né, que a gente tem que desconstruir daquilo que a gente aprendeu aí fora na cristandade, com as denominações, que foi totalmente desvirtuado essa palavra aí, né? E a gente tem que voltar para aquilo que era lá no início, lá, né, quando a igreja iniciou. A gente tem que voltar para lá, e aí, a partir de lá, entender o que é realmente, e assim andar conforme lá no início se praticava, né, como se praticava. Então,
Ministério é algo que o Senhor Jesus nos dá para fazer. Não é algo que algum irmão nos dá para fazer, não é algo que um grupo de irmãos nos dá para fazer, não é algo que a gente acha que tem que fazer, não. É algo que o Senhor nos dá para fazer. Ele é quem nos dá. Né? Acho que em Efésios fala que o Senhor Jesus, subindo ao céu, deu dons aos homens. Então, vem de quem? Vem do Senhor Jesus. Ele dá os dons e o Espírito Santo vai e administra ou dirige cada irmão, cada irmã a estar atuando no seu ministério. Tá vendo? Dá tá abrindo aí, né? Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, que é o varão maduro, né? À medida da estatura completa de Cristo. Então, ó, no verso 12 aí está dizendo, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, é outra coisa que nós temos que pensar, o ministério é para a edificação do corpo de Cristo. E a palavra ministrar, ou ministério, né, é a mesma coisa que servir. É aquele que serve. Então, um ministério não é para nós sermos servidos, nós sermos adulados, nós sermos, vamos dizer assim, bajulados, ou outra coisa qualquer que seja, que a gente vê por aí muito acontecendo desses chamados ministros por aí, né? A bajulação não falta, né? E eles recebem com muito orgulho, né? Vamos dizer assim. Mas ministrar é servir, né? Ministrar é servir. Ministrar é você estar ajudando, servindo aos outros irmãos que fazem parte do corpo, para que o corpo todo cresça, né? Como estava escrito ali em Efésios. Só isso, irmãos. Tem uma outra coisinha também, né? Que o Dal colocou aí, agora eu lembrei. Ele botou, observe novamente, ele não disse que vá ao seminário e que depois fale, que o irmão aí está falando, né? De que hoje, assim, a pessoa quer ser ministro, ser alguma coisa, ou seja, entre aspas, quando fala isso, é participar do clero, né? Então, ele tem que ir para um seminário, ser preparado, né? Tomar as aulas e tudo mais para poder, então, poder ser ordenado ministro, e aí tem os títulos, né? Pastor, bispo, evangelista, e aí vai, né? Vários títulos que é colocado sobre essa pessoa. Mas o que é interessante é que esse mal aí, né, de se fazer se proceder dessa forma, de mandar as pessoas para um seminário, né, para uma, vamos dizer assim, escola, hoje a gente chama para estudar teologia, né, como se alguém pudesse estudar Deus, né, e teologia vem isso, né, teo é Deus, logia é estudo,
né? Então, é até vamos dizer assim, pretensão bem grande, né? Poder a pessoa dizer, eu tenho um seminário, uma escola que vai se estudar sobre Deus, né? Como aquele que nos criou todo o universo, criou todas as coisas, como se nós pudéssemos, né, estudar. Então, não é assim, né? O nosso Deus, nós temos um relacionamento com Ele, um relacionamento, né, de uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, e nós temos um relacionamento com o Pai, também que nos salvou, como Ele como nosso Pai, e nós como filhos, e temos um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, né? Então, é uma coisa, a gente vai conhecer, a gente vai crescendo no conhecimento de Deus e do Senhor Jesus, vamos sim, mas dentro de um relacionamento pessoal que temos com Ele. E não por ir para uma escola e estudar em livros, né, e aí foi o grande mal, né? Que eles começaram a estudar em livros e começaram a trazer os livros dos estudiosos ou dos filósofos desse mundo. Então foi por esses seminários aí que começou a entrar a filosofia grega, né, romana lá, todos aqueles filósofos gregos e outros mais, começou a entrar por esses seminários, e aí esses pensamentos gregos, de filósofos gregos e outras coisas mais, foi se espalhando por toda a igreja. E aí, já viu, né? Começou a vir, então, as mais doutrinas e as coisas todas que a gente vê aí, os pensamentos todos que não estão de acordo com a palavra de Deus, que a gente vê aí pela igreja hoje em dia, né? Muito deles veio através dos pensamentos dos filósofos gregos, que, né, não tem nada a ver com o que a palavra de Deus ensina, né? Não tem nada a ver. Você quer estudar algo, né? Leia a palavra de Deus, leia, né? Estudar a palavra, estudar no sentido de você se dedicar a ler, conhecer o que é a vontade de Deus na sua palavra, né? Mas infelizmente os irmãos cristãos foram buscar esse conhecimento também em filosofias pagãs dos homens aí do mundo. E aí deu no que deu. Só isso aí. Só rapidinho, né? Também, junto com o que o Wesley falou desde o início, ministério é serviço, é servir. E todos são capacitados, né? Todos os cristãos são capacitados por Deus para servir em alguma coisa. Muitas vezes as irmãs podem se perguntar: qual é o meu dom? O que é que eu tenho para fazer? Comece a fazer, né? Fale com o Senhor. Se sente algo assim que deseja estar fazendo, então vá lá, faça. Se isso é o poder de Deus agindo na irmã, né? Então ela vai saber o que é que ela deve estar fazendo na assembleia ou na igreja e se dedicar cada vez mais a isso aí. Então, ministério é questão de serviço. É serviço, que pode vir por dom. E é Deus que pode capacitar essas pessoas, seja irmãos ou irmãs, para isso. Basta a gente, diante do Senhor, né, se colocar à disposição dele. Ou seja, aí é a dedicação. E a consagração, o Senhor vai encher a mão dessa irmã, vou colocar aqui as irmãs, né? Dessa irmã aí para fazer o serviço. Mas é necessário que a gente também esteja atento e aprecie o Senhor, procure conhecer mais da pessoa dele, até chegar esse momento também de fazer um serviço na Assembleia.
é sempre muito prazeroso, com certeza, porque é guiado por Deus, é no poder de Deus. Então, só lembrando como o irmão Wesley falou desde o início, serviço para todos, homens e mulheres. Esse versículo aí que a gente está vendo, vou grifar ele aqui, ó. Ele diz assim: tendo dons diferentes segundo a graça que nos foi dada. Então, Deus, por graça, deu dons diferentes a todos, né? Ele aí vem falando muitas coisas aí. Fernando, se quiser comentar alguma coisa do que você escreveu aí, viu? Aqui já tem mais um tema. Antes de entrar no tema, se algum irmão quiser falar mais alguma coisa, a gente aguarda aqui. Um comentário rapidinho, irmãos. No Antigo Testamento, a gente tem também os filhos dos profetas, né? Que a gente, quando a gente está lendo, a gente vê que a gente pode observar que eles eram aqueles que faziam os afazeres domésticos, né? Os cuidados que uma casa tem, seja no preparo de um alimento, seja na manutenção da casa, da limpeza, né? Que a gente sabe que a vida nesse mundo é cheia de afazeres, né? E para que os profetas eles pudessem exercer plenamente o seu tempo para com Deus, nas coisas do Senhor, o Senhor também preparou os filhos dos profetas, que eram aqueles que os ajudavam, entendeu? E é interessante como o Senhor ele sempre organiza as coisas de uma forma que o homem ele enxerga de uma forma contrária. Por quê? A gente tem um exemplo de um homem que ele fazia uma oração em público, levantando as mãos nas esquinas. Que o Senhor falou, não sejais como os hipócritas, que oram nas esquinas, né? Aquelas pessoas que oram, fazem reuniões no meio da rua, sempre chamando a atenção para si, esses já receberam o seu galardão. Agora, o Senhor, ele dá um exemplo prático, que é quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta e ora, né? Porque o pai vê aquilo que está em oculto. Então, a gente deve se atentar muito a isso, no sentido de que o Senhor, ele vê aquilo que está em oculto, sejam nas nossas ações, ou seja no ministério que a gente está pregando, que a gente está vivendo
A gente não pode achar que porque um irmão ou irmã está tendo alguma função, está exercendo alguma função no corpo, com destaque, que está parecendo ser um destaque, né? E a gente achar que, de algum modo, estamos sendo menosprezados ou que não servimos para o ministério, porque o Senhor sabe de cada coisa e ninguém, nenhum irmão ou irmã, ele é melhor do que o outro, porque o Senhor, Paulo mesmo escreve nas suas cartas que é um corpo, não é? A mão não pode dizer para o pé, eu não preciso de ti, e nem o pé pode dizer para a mão, eu não preciso de ti. Porque um corpo, ele é um corpo só, mas ele é uma junção de muitos membros, cada um com a sua função, né? Dos nossos menores membros, que pode ser um dedão da mão, até os maiores, como as pernas, todos têm uma função. E quando um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Quando a gente sente alguma dor, seja na ponta do dedinho, parece que está doendo tudo. E quando experimentamos algum prato delicioso, os nossos sentidos, todos eles se alegram, todos a uma. Então, dentro desse corpo, cada um vai ter as suas funções, alguns aparecem mais que outros, mas ao Senhor é a primazia, entendeu? Não é ao rosto do irmão, não é o irmão que é muito eloquente, ou qualquer coisa do tipo, porque nada é o que, como Paulo fala, nada é o que planta, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Até aqui, irmãos. Danilo, se quiser ler mais esse tema aí, dá tempo suficiente, viu? Tá bem, então vou ler. A diferença entre capacidade e dom. Em Mateus 25, 14 ao 30, o Senhor faz uma distinção entre capacidade e dom. Ele contou a história de um homem viajando para um país distante e, antes de partir, deu talentos, uma quantia em dinheiro, a seus servos, com os quais eles deveriam negociar até que ele voltasse. Alguns receberam mais e outros receberam menos. Esta é uma menção óbvia ao Senhor dando dons espirituais ao seu povo, o qual deveria exercitá-los para ele na sua ausência. Um dia ele voltará novamente e fará conta do que fizemos com o que ele nos deu em forma de dom. Naquele dia, serão concedidas recompensas àqueles que cumpriram fielmente seu ministério. Mateus 25, 19 ao 23. É digno de nota que o homem deu talentos, um dom, cada um de acordo com sua habilidade, capacidade particular. Mateus 25, 15, John Nelson Darby. Aqui o Senhor faz uma distinção entre dom e habilidade. Observe que esses servos tinham suas várias habilidades antes que o homem os chamassem a si próprio para lhe dar os talentos. A habilidade é algo que é dado a uma pessoa quando ela nasce neste mundo. Em sua providência, Deus escolhe e modela o vaso que usará para seus propósitos muito antes de ser salvo.
Em sua escola, ele dá e forma os poderes e capacidades intelectuais de uma pessoa, mesmo em seus dias não convertidos. O dom, por outro lado, é algo que é dado à pessoa vindo do Senhor pelo Espírito, quando ela é salva. Enquanto habilidade e capacidade é algo natural, dom é algo espiritual. O dom é dado a uma pessoa para que ela cumpra seu ministério no corpo de Cristo. A sabedoria do Senhor é vista aqui na medida em que ele dá dons de acordo com nossa habilidade. Por exemplo, ele não dá o dom de um evangelista a uma pessoa reservada e sem capacidade de comunicação. Alguém que naturalmente gosta de estar com pessoas e é comunicativo provavelmente receberia esse dom. Da mesma forma, o dom de ensinar exige uma certa medida da habilidade natural na área da capacitação intelectuais. Mencionamos isso porque há muita confusão sobre esse ponto na profissão cristã hoje. Frequentemente, ouvimos cristãos falando de músicos ou atletas famosos convertidos que suas habilidades naturais são seu dom. No entanto, o dom na Escritura é uma manifestação espiritual no corpo de Cristo. Tem a ver com coisas espirituais. 1 Coríntios 12, 1, 14, 1. Também não vemos nas Escrituras que Deus gostaria que a igreja tivesse reuniões onde essas pessoas pudessem exibir suas habilidades naturais. Frequentemente, essas pessoas famosas são usadas nas assim chamadas reuniões de testemunho para nada além de entretenimento. Mas estariam os crentes sendo estabelecidos, na verdade, por meio desse tipo de reunião? Parece que não. Os dons não são para o nosso entretenimento, mas para a edificação dos santos na santíssima fé. Judas 20. John Nelson Darby disse: é um princípio totalmente fácil de que a posse de dons naturais são a autorização para usá-los. Eu posso ter uma grande força ou velocidade na corrida. Com a primeira, eu derrubo um homem e com a segunda, eu ganho um troféu. A música pode ser algo mais refinado, mas o princípio é o mesmo. Acredito que este ponto seja agora de toda a importância. Os cristãos perderam sua influência moral ao considerarem a natureza e o mundo como inofensivos. Todas as coisas me são lícitas, mas, como eu disse, você não pode misturar carne e espírito. Nesse assunto aí, as irmãs compreenderam a questão da habilidade ser diferente de um dom? Os irmãos também, alguém aí teve alguma dúvida, assim, ou não compreendeu muito bem, quer que lê um pouco mais, ou fale mais sobre isso? A gente pode até falar aqui, né, mas estou perguntando assim, se houve alguma dúvida específica, né, de alguém. Bom, as irmãs estão compreendendo, isso é bom, né? As restantes das irmãs não fiquem constrangidas em nada, não. Mesmo se quiser, a gente com calma volta aqui, dá uma lida de novo. Tem uns irmãos aqui que pode, dentro da capacidade também, ajudar. A irmã Maraísa, tá tudo ok, Maraísa? Tá conseguindo entender essa diferença aí? A habilidade ou capacidade e dom é diferente, né? Pode ficar aí à vontade. Se algum irmão quiser comentar sobre isso.
Tem uma coisa interessante aí, né, que o irmão falou, escreveu aí, que quando ele fala que geralmente o Senhor vai dar um dom ao irmão, a alguém, naquilo que ele tem capacidade de fazer, né? Ele tem uma capacidade, ou tem uma habilidade para fazer aquilo, e o Senhor vai dar um dom a ele para, né, naquela capacidade que ele tem, ele, vamos dizer assim, exercer o dom. Mas isso não significa que você ter capacidade, né, então, por você ter capacidade, você já pode, então, atuar no ministério, né? É diferente, né? É o que ele fala no final, que não pode haver a carne não tem lugar nas coisas de Deus, né? Então, na Assembleia, que é algo de Deus, divino, também a carne não tem lugar, né? Então, é necessário haver a direção do Espírito Santo, é necessário haver esse dom, né, que é ministrado aí pelo Espírito Santo a cada um, né, para poder exercer o ministério. Então, agora, o que pode acontecer também é de uma pessoa não ter uma capacidade ou uma habilidade particular, né, para um determinado ministério, mas Deus ainda assim dá um dom para ele exercer aquele ministério, né? Ele não tem a capacidade, não tem a habilidade, mas Deus deu o dom, né? Então ele vai e exerce aquele ministério que Deus e o Senhor assim o chamou. Então vamos pegar um exemplo disso, lá em, acho que é Timóteo, quando Paulo fala para Timóteo que para ele exercer, né, a obra de um evangelista, se não me engano, vocês lembram aí onde é? 1º ou 2º Timóteo, não lembro, não estou lembrando. Eu acho que é 2º Timóteo, né? Vou tentar achar aqui. É 2 Timóteo 4:5. Pronto. Obrigado, Fernanda. 2 Timóteo 4:5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, o que, e os irmãos também comentam sobre esse versículo, e o que se entende aí desse versículo é que Timóteo, ele não tinha, vamos dizer assim, a habilidade, vamos dizer assim, de ser um evangelista, não tinha aquela capacidade natural, vamos dizer assim, que às vezes o homem tem, né? Aquela capacidade de chegar numa pessoa, conversar, né? E ter aquele jogo de cintura de numa conversa, você já levar o assunto para as coisas do Senhor e aí pregar o evangelho, porque o evangelista, né, ele tem toda vamos dizer assim, essa desenvoltura, né, de chegar em um lugar e aí já partir para evangelizar, seja distribuindo folheto, seja, né, pregando, seja de alguma forma ele vai, né, anunciar o evangelho. Então, Timóteo, me parece que ele não tinha essa capacidade de evangelista. Mas devido aí, a gente está lendo aí a 2ª carta, né, de Timóteo, a gente sabe que das segundas cartas, quando a ruína está instalada no testemunho, e é o tempo das coisas fracas, né? Então, dá para se entender aí que não tinha pessoas ou irmãos para poder estar fazendo essa obra. E aí o Senhor, né, através do apóstolo Paulo, fala para ele, faz a obra do evangelista. Ou seja, porque Timóteo, a gente podia até, pelo que a gente vê nas outras cartas, ele era parece que ele tinha um dom de ensino, né, um dom de mestre, né? Então
ele aprendeu as coisas com Paulo ali, né, sendo companheiro de Paulo e tudo mais. Depois Paulo manda ele passar aquilo que ele aprendeu para outros homens idôneos, né, outros irmãos varões idôneos e tudo mais. Então, aí ele parece que era bem desenvolto aí nessa parte do ensino e do né, desse ministério de ensino ou de mestre, o doutor. Mas no evangelista não, parece que ele não estava nessa obra de evangelista, mas nesse momento aí, né, onde se instalou a ruína no testemunho, tudo mais, e aí a gente sabe que começa as coisas a serem, né, fracas mesmo. A gente tem às vezes assembleia e não tem uma assembleia como lá no início, né, quando o Espírito Santo estava agindo com poder ali, e a Assembleia crescendo, né, e tudo mais, no início da igreja, você vai ver que, por exemplo, na Assembleia de Corinto, você tinha lá todos os dons, tinha vários dons ali, vários ministérios, né, uma Assembleia, aí você vai ver lá, assim, quando você lê 1 Coríntios. Mas quando chega aí, 2 Timóteo aí, pelo visto, já estava num tempo de fraqueza, né, então, até mesmo um irmão que era doutor ou mestre, tinha esse dom, Paulo está falando para ele fazer a obra de um evangelista. Então, nem sempre, se você pode não ter aquela capacidade, aquela habilidade natural, vamos dizer assim, para determinada coisa, fazer determinada coisa, mas Deus te dá um dom para você atuar naquela área, naquele serviço, mesmo que você não tenha aquela habilidade. Né, voltando, repetindo o que o irmão Brucense escreveu ali. Geralmente, né, Deus vai dar o dom à pessoa, ao irmão, que já tem uma habilidade, uma capacidade natural, né, para exercer aquele ministério. Né? Mas, no tempo de ruína, o que acontece, muitas vezes, a gente tem hoje assembleia, por exemplo, nos nossos tempos, onde só tem 2 irmãos, 2 varão, né, ou 3 ou 4, e muitas dessas assembleias não tem, né, um irmão ali com o dom de mestre ou doutor. E aí tem irmãos que vão ter que cumprir, né, essa obra de mestre ou doutor, e vão ter que, né, ensinar, né, porque tem ali os outros irmãos, tem as irmãs e tudo mais. E aí? Né? Hoje tem muito disso, né? Muitos irmãos aí recebendo esse ministério, mas mesmo sem ter uma capacidade, uma habilidade natural, muitas vezes, naquilo ali. Mas, né, sempre que você se dedica àquilo que Deus te deu para você fazer, né, esse ministério, esse serviço que Deus te deu, né, o Senhor vai te capacitar. Você pode não ter habilidade natural, né, para aquilo ali e tudo mais, mas se Deus te deu o dom, te deu aquele ministério, aquele serviço, ele vai te capacitar para fazer o serviço. Newton? Por coincidência, o irmão Newton colocou esse exemplo do Velho Testamento, acho que eu li ele hoje, ou foi ontem, não lembro, acho que foi hoje, de manhã, né, quando Deus chama Moisés lá na sarça ardente e tudo mais, e dá a ele o ministério, o serviço de ir lá, né, e para falar com o faraó, para tirar o povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito. E Moisés retruca, diz que não tem capacidade, que não sabe falar, né? E mesmo assim o Senhor manda ele, mas diz que quem iria falar com o faraó seria o irmão dele, né, Arão, o irmão de Moisés,
que era um varão que sabia falar muito bem, né? Até na palavra fala isso, né? Que ele era um varão que sabia se falar bem, se comunicar bem. E aí o Senhor manda assim Moisés, mas quem iria falar com Faraó seria Arão. Moisés ia falar com Arão, Arão ia e falava com o Faraó. Ou com o povo também, né? O povo de Israel, né? Porque primeiro eles vão e falam com o povo de Israel. E aí o que acontece? Moisés vai fala para Arão, Arão vai fala com o povo de Israel entende, né, aquilo que Deus tinha colocado para Moisés para fazer. E depois, quando vai ao Faraó também, né, Moisés fala com Arão, Arão vai e fala com o Faraó, né? Então é mais ou menos isso, mas é um bom exemplo aí, mas Moisés, ele, vamos dizer assim, Deus deu a ele o serviço, o ministério, né, para ele fazer, e ele se esquivou, vamos dizer assim, nessa parte aí de falar com o povo e falar com o faraó. E aí, né, ele teve que, então, partilhar, né, esse ministério, essa atuação com o irmão dele, o Arão, né? Arão também teve que atuar aí para poder, porque Moisés tinha se esquivado. Mas se Moisés tivesse, vamos dizer assim, recebido, né, aquele dom, aquele ministério ali, e dito que e partisse para exercer o ministério, o Senhor ia capacitar ele, né? Mas aí foi também um momento ali de Moisés vamos dizer assim, de pouca fé, né? De vacilar nessa questão aí, dessa confiança em Deus. E aí Deus, então, teve que usar o irmão dele, Arão, para também cumprir, né, aquilo que Deus queria ali. É uma fraqueza, pode falar assim, uma fraqueza, né? O irmão Newton botou ali fraqueza de Moisés, né, no caso. O irmão estava me comunicando aqui que parece que esse tema já deve ter sido lido e gravado. Como não estava nos outros dias, aí eu cliquei na seta do lado direito, né, pensando que está adiantando. Mas, como ninguém falou nada, então... Mas foi bom que a gente leu isso aqui de novo. Né? Então, pelo visto, a seta, deixa eu ver aqui, é essa aqui do lado esquerdo, né? Que a gente está seguindo. Algum dos irmãos confirma isso aí? Jefferson falou comigo, né? Então, correto deve ser isso aí, né? A do lado esquerdo. Não sei algum dos irmãos que tivesse no sábado passado e saiba, né? Alô, tá dando para me ouvir aí? Sim. Então, no caso, a seta aqui é para o lado esquerdo, né? O que eu tinha vindo para essa aqui, deixa eu ver aqui. Dons. Isso aqui já foi lido também? Alguém lembra disso? Com certeza dá, à esquerda. Tem uns tópicos aqui, ó, que Eric anotou e me mandou, que foi do dia, pelo menos onde eu tenho aqui,
foi do dia 25. E tem o tópico que é a ordem de Deus, quatro coisas tangíveis no cristianismo. Aí, quem deveria liderar a congregação? Aí, no caso, a próxima seria o sacerdócio de todos os crentes. No caso, eu acho que deveria ser do sábado passado, né? Eu acho. Ou 15 dias. Então, de 25, aqui foi de 25. Acho que aí, então, foi 25, então foi no sábado retrasado, e foi em fevereiro. Isso mesmo. No caso, tem 2 sábados já. Esse menino me passou isso aqui, né, no Ministério na Igreja. Deve ser que tenha lido os 2 tópicos, né, e chegou até aqui. E Jefferson estava. Tem isso também. Então, no caso, a gente leu sobre diferença aqui, só voltando, que é ministério, a gente leu hoje, né, que era para ler realmente hoje, e a gente voltou nesse assunto aqui, a diferença entre capacidade e dom. Então, na próxima semana, só para a gente lembrar, né, se por acaso alguém estiver guiando aqui, já sabe que a seta é para o lado esquerdo. Ministério na igreja. Esse é o assunto da próxima semana aqui. E aí, quando for terminando... Oi, Vou pode anotar falar. aqui, irmão Dal, e vou dar para Eric, que ele já fez tudo organizadinho, mandar para Eric, né? E ele anota e manda para a gente de Pronto, volta. e possa ser que ele não esteja no dia, e aí os irmãos que já estão aqui já sabem. Vou compartilhar. Isso, vou anotar aqui. Como foi o tópico aí agora? Ministério na igreja. Não só o tópico, mas também o sentido, Ministério né? na igreja. Porque quando terminar esse aqui, esse tema, aí vai seguir para a seta do lado esquerdo. Seta do lado esquerdo, entendi. Esquerdo, né? Cristo deve ser exaltado em todo o ministério. Mais um. Assim por diante. Aí os irmãos agora já estão sabendo. São 9h36. A gente leu sobre a questão lá da diferença de dons e capacidade. Não sei se mais algum irmão gostaria de estar falando sobre esse tema. Capacidade e dom. Então, ok, irmãos. Então, já podemos seguir. Só colocar aqui na página seguinte, né? Com o seguinte. Ministério na igreja. Isso aqui é o que a gente vai estar vendo na próxima semana. E qual foi o de hoje mesmo, irmão Dal? Só para nós aqui também. O de hoje foi ministério. Ministério. O Tá. que é, O que é ministério? o que é ministério? Isso aqui. E Eric mandou para mim. George, tá aí, George, ainda? Oi, irmão. Tô aqui. Tá tranquilo? Você pode agradecer para encerrar? Vou tirar aqui tudo.
tava prestando atenção.